Olá pessoal, João Vitor Wrobleski, e hoje nós vamos falar sobre uma temática que é as bases de sustentação da estrutura psíquica do sujeito. Parece algo complicado, mas não é tanto assim. É bem possível de compreender, mesmo por quem não seja da área de psicologia, é fácil de entender da forma como eu vou estar exemplificando aqui. Então, o que acontece? Todos nós temos uma estrutura psíquica. Isso aí é interpretado de acordo com cada teoria psicológica. Para os que já conhecem o canal sabem que eu sou muito adepto da teoria psicanalítica freudiana. Para os que não conhecem no canal, acesse, se inscreva no canal, é bem importante porque além de nos ajudar a destacar o canal e a divulgar o trabalho, também te dá acesso a outros recursos, como por exemplo estar recebendo sempre informações das novas postagens e mais algumas coisas. Enfim, clique também em gostei no vídeo para nos ajudar a destacar o vídeo. E voltando à nossa estrutura psíquica, eu sou mais adepto da psicanálise, porém as demais teorias têm suas próprias formas de explicar a estrutura psíquica do sujeito. O que sustenta essa base, a base que sustenta essa estrutura psíquica, é como se fosse, entre aspas, o que faz com que mantenhamos um certo nível de sanidade mental e não entremos em surto. Então, se essa estrutura psíquica desabar, se as bases de sustentação dela não derem conta do recado e a estrutura cair, é o momento em que o indivíduo entra em surto. E aí esse surto é muito variável também de acordo com cada estrutura psíquica. Então o surto pode ser demonstrado, por exemplo, em forma de uma depressão extrema, pode ser demonstrado em forma de alucinações, pode ser demonstrado em forma de agressividade, de falta de vontade de viver, de vários modos diferenciados de acordo com cada estrutura. E o que seriam essas bases de sustentação? Então eu fiz aqui um desenho só para dar uma noção do que eu estou falando. Dá para ver que são duas formas de exemplificar. Eu vou mostrar uma por uma para ficar mais fácil de ver. Então aqui eu tenho a estrutura psíquica do sujeito, seja qual for ela. Na visão psicanalítica, nós entendemos em geral que essa, sustentada por um único pilar, tende a ser mais do caso dos psicóticos, enquanto a maioria dos neuróticos tendem a se estruturar em vários pilares, como é o caso aqui. Porém, isso não é via de regra, é apenas uma visão. Mas, como sabemos que todos nós temos traços de ambas as estruturas, todos nós, sejamos estruturados na neurose ou na psicose, vamos ter traços das outras, assim como no caso da perversão. Para quem não entende o que é estrutura psíquica pelo viés psicanalítico, como eu estou me referenciando, na descrição deste vídeo eu vou deixar um link para você ter acesso ao vídeo das estruturas psíquicas. Enfim, quando o sujeito é estruturado, como é esse caso, que a gente tende a geralmente dizer que é um caso mais para estrutura psicótica, que o sujeito ele se estrutura em um só pilar, nós podemos ver que eu fiz esse pilar mais grosso ou mais largo do que nesses casos aqui. Por quê? Porque realmente o sujeito, se ele souber manejar essa estrutura, ele tende a construir uma base estrutural muito mais reforçada. Por quê? Porque ele investe todas as energias dele nessa base estrutural. Então é um sujeito que, por exemplo, ele se estrutura na família. A vida toda dele é direcionada para a família. Então ele trabalha porque ele tem que dar uma vida boa para a família. Se ele não está no trabalho, as horas de folga dele, ele está junto com a família, investindo sentimentalmente nela, investindo financeiramente nela. E toda a vida dele se estrutura na família. Então este pilar aqui que nós estamos vendo é a família dele. Então eu vou colocar aqui só nesse exemplo, família. Então, aqui, família. Então, este pilar é a família dele, ok? E o que nós vemos neste caso?
ele estrutura toda a sua estrutura psíquica, está apoiada na sua família. Como é um investimento grande, ele investe muito na família, tende a se construir uma base relativamente forte, porque ele dedica toda a sua vida à sua família, a tendência é que ele consiga estruturar a sua família de um modo forte. Porém, o que acontece? Se, por exemplo, falecer uma pessoa da família dele, isso vai abalá-lo. Mas como é só um sujeito e a família dele com certeza possui mais pessoas, tende apenas a mexer com a estrutura. Então é como se fizesse uma pequena trinca nessa estrutura. Ele ainda vai conseguir se sustentar no restante da família. Mas, digamos que se a família dele se resume a ele, a esposa e um filho, e em um acidente de carro morre a esposa e o filho, o que acontece? Quebra, rompe toda a estrutura, porque destruiu com a família dele. Então a base que sustentava a sua estrutura psíquica foi rompida e a sua estrutura psíquica desabou. E aí o que acontece? Aí acontece em casos de indivíduos que entram em surto, muitas vezes antigamente eram internados, hoje se tem uma ideia dentro da psicologia e da própria psiquiatria que agora se tenta, apesar de ainda não ter conseguido, principalmente no Brasil, eliminar os hospitais psiquiátricos de internação a longo prazo, está se tentando fazer isso. Então hoje já não é mais tão comum se internar esse indivíduo. Ele pode até passar algum período internado, mas é um período breve, curto, até se amenizar o seu surto. Então, muitos casos ele surta e acaba internado, nem que seja por um período breve. Outros casos ele cai em uma depressão profunda. Em alguns casos essa depressão vai levar ao suicídio. Então não é tão incomum e não é tão difícil de nós vermos sujeitos que após um abalo como esse de falecimento da família toda, o sujeito acabar cometendo suicídio, seja da forma que for. Ou então acabar realmente internado por algum tipo de doença, entre aspas, sabemos que o conceito de doença é relativo, algum tipo de distúrbio mental. Por quê? Porque toda a vida dele estava estruturada na família. Toda a estrutura psíquica dele se apoiava na família. A hora que acabou a família, desabou a sua estrutura psíquica. E aí, qual que é a outra opção de estruturação psíquica? Uma coisa que sempre eu falo, mas é importante frisar novamente, eu não estou dizendo aqui que uma é certa e outra é errada. Eu estou dizendo como se estruturam as duas, como se apoiam as duas formas de se apoiar a estrutura psíquica do sujeito e quais são as possíveis consequências de cada uma diante de abalos. Certo ou errado é cada um quem decide. Então é o indivíduo quem decide qual apoio da estrutura psíquica é certo ou errado para ele. Não sou eu quem digo isso. Isso é o próprio sujeito quem vai dizer. Eu apenas dou a forma de visão da psicologia, uma das formas de ver, de como o sujeito se estrutura e como que ele sustenta a sua estrutura psíquica. Aí, a forma, se é certo, se é errado, qual é melhor, qual é pior, é de cada um. Na segunda opção que nós temos, que seria uma tendência maior dos neuróticos, nós vemos que nós temos uma estrutura psíquica e diversos pilares. Por que eu desenho esses pilares mais finos e parecem mais frágeis do que no primeiro caso? Porque realmente, quando você divide a tua atenção entre várias coisas, a tendência é que você não faça com tanta ênfase cada uma delas, quanto se você fizesse uma única. Então ninguém que é como na área de estudos, um especialista em uma área tende a saber muito daquela área. Agora, se você é uma pessoa mais generalista, que estuda um pouco de cada coisa, a tendência é que você não tenha um conhecimento profundo em nenhuma área. Do mesmo modo, se o sujeito sustenta a estrutura psíquica dele em vários pilares, é bem provável que ele não vai conseguir dar atenção para todos esses pilares, de modo a deixá-los com essa configuração que seria algo mais reforçado e tido como mais fortalecido. Porém, o que devemos analisar referente a isso?
Aqui eu coloquei algumas bases que podem sustentar a estrutura psíquica desse indivíduo. Então a primeira delas é a familiar. Então base familiar, trabalho, carreira, que é também importante destacar que é uma grande diferença entre trabalho e carreira. Trabalho é uma atividade que você exerce com função lucrativa. Precisamos nos alimentar e para isso precisamos trabalhar para comprar nosso alimento ou para produzir ele. Isso é trabalho. Carreira é a tua expectativa de vida. Então, por exemplo, eu trabalho nesse momento em determinada coisa, mas eu estou em uma faculdade estudando para fazer uma carreira em uma determinada área. Então são coisas distintas, o meu trabalho, o meu serviço e a minha carreira. Colegas, que eu coloco aqui, então também são aquelas pessoas que eu tenho um convívio, eu tenho uma relação, mas que se amanhã eu sair da empresa, eu não vou atrás deles, eu não vou ficar preocupado com o que aconteceu com eles. Esses são meus colegas, então eu tenho um bom relacionamento, mas não intenso o suficiente para me fazer ir atrás deles e me preocupar com eles após algum motivo de eu ter me afastado deles. Sonhos, amor próprio, que eu creio que seja um fator muito importante também na estruturação ou na sustentação da estrutura do indivíduo. Então, ter o amor próprio. Enfim, e o que acontece quando uma pessoa é estruturada deste modo? Então, em vários pilares de sustentação da sua estrutura psíquica. Diferente do caso anterior, onde morreu a família do indivíduo e deixou ele totalmente sem estrutura, nesse caso, se morrer a família do indivíduo, vai sim romper um pilar. Vai abalar a estrutura psíquica dele? Vai. Com certeza, sem um pilar nessa ponta, ela tende a essa ponta da estrutura psíquica estar mais vulnerável e realmente é impossível que não movimente essa estrutura psíquica. Então vai gerar um transtorno no indivíduo, vai fazer com que ele tenha uma tristeza, vai fazer com que ele tenha um certo abalo. Porém, ele tem vários outros pilares de sustentação. E o que acontece em geral? Uma das coisas que acontece é que quando rompe este pilar, o indivíduo vai investir nos outros. Então ele perdeu a família, ele vai investir no trabalho, ele vai investir na carreira, ele vai investir nos colegas, nos sonhos, em seu amor próprio. Então ele vai investir nos outros pilares. E aí vem uma das críticas, que é uma crítica leiga e muito leviana da parte de alguns, que é, por exemplo, aquela crítica de que quando morre um parente do indivíduo, no outro dia ele está trabalhando. Às vezes no mesmo dia ele vai trabalhar mesmo tendo morrido um parente. É necessário entender que muitas vezes é justamente isso que esse indivíduo está fazendo. Então morreu um parente dele, abalou a estrutura psíquica, a base de sustentação da sua estrutura psíquica referente à família. O que ele vai fazer? Como essa base está abalada, para tentar reforçar e a sua estrutura psíquica se manter firme, ele vai investir mais nas outras bases que não estão abaladas. Então ele vai investir mais no trabalho, ele vai investir mais na carreira, vai investir mais nos seus sonhos para poder firmar e tornar mais estável a sua estrutura psíquica. Então, uma reação de defesa natural. O mesmo acontece com todas as outras, então esqueçam o risco que eu fiz na família e vamos pensar no trabalho. Digamos, desabou o pilar do trabalho desse indivíduo, ele foi demitido. Sua estrutura psíquica vai ser afetada? Vai, obviamente. Ele perdeu o emprego, muitas vezes é um valor financeiro que ele recebe que ele precisa para se sustentar, precisa para se alimentar, porém ele tem a família para dar apoio para ele, então ele tem a esposa dizendo em casa, ou o marido dizendo em casa que vai dar tudo certo, que vai ficar bem, que eles vão conseguir passar por isso. Ele tem muitas vezes uma carreira na qual ele está investindo, que talvez não era a intenção dele começar a atuar naquele momento, mas ele pode. Ele tem, por exemplo, sonhos para o futuro que nem sempre vão ser eliminados porque ele perdeu o trabalho. Ele pode ir atrás de outro trabalho e continuar realizando seus sonhos. Então, esse sujeito entende-se, dentro da concepção atual, que o sujeito que ele tem várias bases estruturais para sua estrutura psíquica, ele tende a se recuperar mais facilmente de um abalo do que aquele sujeito que tem uma única ou poucas estruturas. Então vamos imaginar que ao invés daqui ter 5 pilares, eu creio 6. 6 pilares. Ao invés de ter 6 pilares, tenho apenas 3. Então vamos eliminar aí uma parte.
dos pilares e vamos imaginar que tem apenas 3 pilares. Ainda assim, esse sujeito, mesmo que seja eliminado um desses 3, ele terá outros 2 pilares de sustentação. Obviamente que a tendência da sua estrutura psíquica pender para um lado é muito grande, mas ele ainda tem outros pilares de sustentação. Agora, quando é um único, ele investiu muito tempo, ele dedicou esforço para construir esse pilar, então esse pilar é reforçado. Muitas vezes não é bem assim para destruí-lo, mas quando esse pilar desaba, toda a sua estrutura psíquica cai, seja a família, seja o trabalho, seja qual for. Então existem muitos também que investem todo o seu tempo, todas as suas energias em um trabalho, e aí se esse indivíduo é demitido, ele entra em surto, ele se suicida. Então essa é uma situação onde nós vemos muito comum de alguns indivíduos, depois que são demitidos, ou depois que, por exemplo, tem uma separação de questão familiar mesmo, por exemplo, se separou do marido, se separou da esposa, o indivíduo se suicida. Aí muitos se perguntam, mas como assim? Só por causa de uma separação num casamento? Opa, pera lá. Só por causa para você talvez esse casamento, o teu casamento mesmo, não tenha um valor tão alto ao nível de você tirar a própria vida, justamente porque você tem mais bases estruturais que sustentam a tua estrutura psíquica. Mas para esse sujeito onde a esposa ou o marido era o que sustentava toda a construção psíquica dele, quando perdeu isso, a sua vida perdeu sentido. E aí que a gente entra em casos de suicídio por causa de demissão, suicídio por causa de conflitos familiares. Aí que entra a questão, como eu disse. O certo ou errado, o bom ou ruim, é uma interpretação de cada um. Mas a questão é, a tendência de quem se estrutura em mais bases estruturais, quem sustenta a sua estrutura psíquica com mais pilares estruturais, tende a se recuperar mais facilmente de abalos. Porém, também, muitas vezes é mais fácil de abalar. Então, o que acontece? Por exemplo, a família. É muito mais fácil você abalar a questão familiar de um indivíduo que divide o tempo e a atenção entre família, amigos, colegas, carreira, sonhos, amor próprio. É muito mais fácil você abalar essa pequena estrutura de alguém que divide a atenção entre tantas coisas do que você abalar de alguém que investe todo o tempo e todas as energias naquela estrutura, naquela família. Então também é necessário entender isso, por isso o pilar mais espesso nesse caso e os pilares mais finos nesse caso. Porque quando você divide toda a tua energia e atenção entre tantas coisas, a tendência é que você não fortaleça a tal nível nenhuma delas. Ao mesmo tempo, também você vai ter muitas outras coisas para se sustentar no caso da falha de uma delas. Então você se separou da tua esposa, você teve um abalo grande na família, você vai estar no bar, bebendo e conversando com os teus colegas, você vai estar na faculdade, estudando para fazer a tua carreira, ou você vai estar investindo em amor próprio mesmo. Você vai estar se amando, você vai estar cuidando de você mesmo, mesmo tendo abalado uma das bases da sua estrutura. Eu creio que seja isso referente à estrutura psíquica, então lembrando novamente, se você quer ter uma facilidade maior em se recuperar de abalos, basta se estruturar, sustentar sua estrutura psíquica em mais pilares. Porque a tendência é que se você sustenta em um único pilar, você seja muito mais difícil você se recuperar de um abalo psíquico. Porém, também devemos lembrar que quando você tem que dividir a atenção entre muitas coisas, você tende a construir coisas mais fracas e não tão fortalecidas. Lembrando, também não estou falando que você deve investir nos colegas e deixar tua esposa e teus filhos em casa sem atenção, ou teu marido e teus filhos em casa sem atenção. Então é necessário você saber dividir muito o investimento de energia, tempo e atenção entre todos os pilares que sustentam a sua estrutura psíquica. Obrigado a todos pela atenção, espero que isso tenha deixado um pouco mais claro o porquê que para alguns algumas coisas afetam tanto e para outros um pouco menos. Então por que para alguns uma separação, o fim de um casamento é o fim da vida e para outros é só
um acidente de percurso e vamos investir em outra coisa. Mesma coisa referente a uma demissão, mesma coisa referente a tantas outras coisas, a um sonho frustrado, por exemplo. Eu espero que isso tenha deixado as coisas um pouco mais claras. Se você gostou do vídeo, clica em gostei, nos ajuda a destacar. Muita gente elogia o vídeo, fala que gostou, mas não clica no gostei. É importante clicar também porque ajuda a evidenciar o trabalho, então ajuda aí a gente, se inscreve no canal, esteja assistindo aos demais vídeos. Agradeço a todos os que já estão inscritos, então até o momento estamos já com mais de 220 inscritos. Espero que hajam muito mais e que o pessoal goste do trabalho e continue dedicando atenção a esse trabalho que eu realizo em conjunto com todos vocês. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.